Fala turma, bem-vindos à primeira aula de Sociologia desse módulo de alta recorrência. Hoje nesta aula você vai aprender, se a gente for ranquear, tá? Os temas que mais caem, que mais aparecem no Enem em relação à disciplina de Sociologia, à área de Ciências Humanas. Esse aqui é top 1 de um top 5, tá? É exatamente o que vai estar na sua prova relacionado tanto à habilidade 2 quanto à habilidade 5. Vou estar mencionando ela, vou estar te mostrando a matriz de referência, como que o Enem aplica o conceito de memória e o conceito de cultura. Então, essa aula é uma das aulas mais importantes para você, inclusive, atrelar a matriz de referência. Então, vamos lá. Pega aí teu material, tá? Pega teu caderno, caneta. E, gente, por onde que começamos, hein? Vamos lá. O primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é realmente fazer algumas perguntas. Duas, tá? Duas principais perguntas. A primeira é: o que define a cultura de um povo? Porque quando a gente pensa aqui sobre o conceito de cultura, parece que é uma coisa extremamente ampla e não se tem exatamente uma definição, né? Se a gente realmente for um tanto mais criterioso para identificar, para realmente assim descrever o conceito de cultura, pode ser que fique um pouco confuso, mas essa aula vai te ajudar exatamente a tirar todas as dúvidas do que realmente representa o conceito de cultura para o Enem. Quem é o autor que o Enem escolhe para definir cultura? Isso é extremamente importante. E, logicamente, associar também com o conceito de memória, que parece que é uma coisa muito vaga, né? Parece que memória é só lembrança, parece que memória é algo individual, mas falaremos sobre um conceito chamado memória social. Você vai entender exatamente do que o Enem fala, do que as questões pensam quando está lá citado o conceito de memória, beleza? Bom, trouxe uma imagem aqui, acho que essa imagem é muito significativa para a gente poder falar sobre cultura, falar inclusive sobre os eixos que são recorrentes aí no tema de redação, tá? Porque cultura está associada à identidade de um povo, está associada à sua preservação da sua memória, isso é extremamente importante. Está aqui a mestra Vânia, reconhecida como patrimônio vivo do estado de Alagoas, meu estado. E aí, logicamente, a imagem também foi intencional para falar um pouquinho sobre cultura e relacionar a maior região, na verdade, a região que mais produz cultura, que é o Nordeste, no sentido de pensar, por exemplo, festas, coisas que são, inclusive, passadas, né, para todo o Brasil. A gente vai ter o norte do Brasil também com esse caráter, mas a gente sabe que algumas regiões parecem que respiram mais cultura. Nordeste, o Norte. O Sul também tem, né, suas demandas. Isso é muito importante, gente. Perceber que o nosso Brasil é riquíssimo. Seja lá onde você estiver agora, você vai com certeza lembrar que na sua cidade, no seu município, tem representação cultural. Tem uma casa de cultura, tem uma biblioteca, tem um museu. Então, sim, estamos falando sobre cultura. Nesse lugar, a gente percebe que essa imagem já traz informação muito importante para a gente, né? Vai chamar a mestra Vânia de patrimônio. Professor, mas patrimônio não é uma coisa, não é um lugar? Então, falaremos hoje sobre o conceito de patrimônio. Mas antes de mais nada, quero te mostrar, quero te apresentar quem que o Enem escolhe quando o conceito é cultura. Esse cara aqui, Clifford Geertz. Boa parte das questões do Enem de Sociologia cabe aí exatamente uma leitura do próprio Geertz, e eu quero que a gente consiga analisar o conceito de cultura, e depois a gente vai rabiscar aqui dois outros que vão ser muito importantes para a gente começar a pensar a questão e a matriz de referência, tá? Professor, então, como que a gente define cultura? O que é que o Geertz fala sobre cultura? Vou te explicar agora. Abre aspas, a cultura é um padrão de significados. Gente, isso aqui é extremamente importante, tá? Porque quando a gente pensa sobre cultura, existe uma frase que eu acredito que você já deve ter ouvido, alguém já deve ter comentado com você, quando, por exemplo, a gente acaba conhecendo alguém que não tem as mesmas representações de cultura que a gente conhece, né, o que a gente entende, o que a gente considera como parte realmente algo cultural. E a gente ouvia aquela coisa chamada fulano é sem cultura. Ah, como fulano não tem uma cultura, né? E, gente, isso não existe, tá? O ser humano, ele é cultural. O ser humano é cultura, ele está respirando cultura. A gente está fazendo aqui qualquer coisa que a gente realmente realize enquanto parte da nossa vivência é cultura. Você pensa, por exemplo, que o próprio conceito de cultura está atrelado a uma cultura de estudos. Para que você tenha disciplina, é necessário você construir cultura de estudos. Então, percebe que é um conceito muito amplo, mas todo ele carrega a mesma simbologia. E que simbologia é essa, professor? O Gitz acabou sinalizando para a gente um padrão de significados. E como é que acontece isso, professor? Então, o próprio Gitz vai dizer que eles são transmitidos historicamente, ou seja, eles passam de geração em geração. Por isso que não existe um ser humano, um indivíduo, uma sociedade que não tenha
cultura. Incorporado em símbolos, falaremos sobre eles, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas, por meio dos quais os homens se comunicam. Então, gente, estamos falando de um processo onde não existe cultura sem transmissão de saberes, sem o que seria a própria reprodução do conceito de cultura. Perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atitudes em relação à vida. Cara, essa é a melhor definição que você poderia encontrar em relação ao conceito de cultura, porque é de um cara que sempre aparece no Enem, e quando a gente começa a pensar nos diversos significados de cultura, ele consegue deixar para a gente de maneira bem efetiva, colocando os conceitos e os detalhes que a gente precisa para entender o conceito de cultura. Beleza, professor? Então, cultura realmente é parte do que a gente considera como nossa vivência e dá para interpretar de forma a considerar que são símbolos, são significados que são passados, que são reproduzidos, construídos, transmitidos historicamente. É isso mesmo. Você já pegou o conceito, tá? Já está pronto aí no seu material. Mas tem dois outros que é extremamente importante que você não perca nada sobre esses dois. É parte do que seria exatamente o objetivo da competência 1 na matriz de referência. Falei que tínhamos duas perguntas para fazer nesse material que a gente está construindo aqui, e a primeira a gente já fez, né? Que é basicamente o que é que define cultura para um povo, a cultura de um povo. A segunda questão que a gente vai responder agora é como que a memória ela constrói a identidade das sociedades. Como que a memória ela é tão importante que ela forma inclusive a concepção de história das pessoas. Normalmente um lugar, um território, uma cidade, ela acaba reproduzindo o que se é parte da sua história. Isso é extremamente importante para a gente poder pegar aí de referência. Então, eu quero que você anote junto comigo, tá? Vamos pegar aí dois conceitos que vão exatamente fazer parte dessa reprodução, dessa tentativa de entender o conceito de cultura. O primeiro conceito, conceito-chave, é o conceito de memória social. Professor, mas memória não é tudo que a gente consegue lembrar de fato? Então, a gente pode pensar nisso, tá? A gente pode pensar a memória como um aspecto ligado, por exemplo, àquilo que eu consigo selecionar de lembranças ou de algo que esteja perto daquilo que eu vivi. Ok, mas o Enem ele vai focar no conceito de memória social. Ou seja, não aquilo que você consegue lembrar, não aquilo que apenas um indivíduo consegue transmitir, mas o que uma sociedade. O conceito de memória social é um conceito coletivo. E tu vai pegar exatamente essa informação agora, que a gente vai conseguir fazer aí uma definição bem importante que vai ser muito útil para as questões. Vem junto comigo, tá? Vamos definir aqui exatamente por onde que a gente vai caminhar pensando o conceito de memória. Gente, para definir memória social, a gente vai pensar exatamente no seguinte, num processo. Vamos sinalizar que a memória social é um processo coletivo, tá? Processo coletivo de preservação do passado. Inclusive, vai ter um filme que eu vou te indicar daqui a pouco, tá? Que é muito bom, muito bom. Filme brasileiro. Vamos aproveitar que o cinema brasileiro está em alta para você conhecer outras obras, né? Então, memória social é um processo coletivo de preservação do passado que influencia as identidades. Influencia e forma as identidades, tá? Professor, como é que esse conceito vai me ajudar a entender exatamente o conceito de memória social como um todo? Então, quando a gente pensa sobre algo chamado preservação do passado, parece que a gente volta para um lugar onde não necessariamente nos compete gastar tanto tempo, né? Ah, mas é o passado, então não precisa necessariamente passar o que seria um longo processo tentando compreender aquilo que já não existe mais, mas pelo contrário, o que o conceito de memória social diz para a gente é que essa memória influencia e forma as identidades coletivas. Por exemplo, nós temos uma referência muito importante aqui no Brasil do conceito de memória a respeito dos traumas que a gente viveu. Nosso país viveu por diversos golpes, diversas situações onde os direitos das pessoas foram suprimidos. E quando a gente fala sobre aquele evento, é importante que a gente conte exatamente o que aconteceu, para que aquilo que acabou ocorrendo não se repita, tá? Você consegue entender o peso do conceito de memória? Então, por isso que ele é um processo coletivo, porque primeiro não pode ser dado apenas por alguém, alguém não pode dizer simplesmente que, ah, isso aqui é memória, e só, e acabou. Não, precisa passar por um processo onde exista algo que
legitime aquilo enquanto memória, e por isso que a gente consegue pensar nas instituições, o IPHAN, a Unesco. Então percebe como que essas instituições, elas legitimam o conceito de memória porque existe ali profissionais que estão identificando, estão entendendo como que aquela memória, de fato, ela é um processo coletivo importante dentro da história. Tudo bem, gente? Até aí. Então, o conceito de memória social é exatamente essa dinâmica coletiva, tá? Onde sim é importante preservar o passado, porque ele influencia e forma as identidades sociais. Em 1890, um cara, o ministro da Fazenda da época, chamado Rui Barbosa, ordenou que diversos documentos da escravidão no Brasil, da história da escravidão no Brasil, fossem queimados. Então, era parte ali do que seria uma comemoração da Lei Áurea, né? Estamos aí pertinho do que seria a virada do século XX. E o que é que essa galera tava pensando? Pô, para acabar com a discussão sobre as indenizações, porque boa parte dos caras que tinham escravizados, né, eles foram indenizados, pô, porque influenciou na economia deles, né, eles perderam dinheiro com aquela mão de obra escrava e barata. Então, nesse sentido, havia aquela discussão e ele queria dizer que, ó, se a gente acabar, se a gente queimar os documentos de escravidão, não vai ter tanta discussão sobre ela. E, gente, olha o perigo que é exatamente você pensar exatamente dessa forma. Você está desconstruindo, descaracterizando, apagando as memórias daquelas pessoas. A parte boa é que nem todos os documentos foram apagados, foram queimados, né? Então a gente consegue sim olhar para a história do Brasil e construir exatamente uma linha onde faça sentido dizer que este país foi marcado pela escravidão e até hoje lida com essas consequências. Então percebe o conceito de memória social, ele é extremamente importante. Mas para além dele tem um segundo conceito, quero que você anote junto comigo. O segundo conceito que a gente vai estar trabalhando agora é o conceito de patrimônio, tá? Então, ao lado do que seria memória social, coloque, por favor, patrimônio, patrimônio. Que tipo de patrimônio, professor? Porque parece, quando a gente fala sobre patrimônio, gera a sensação de que estamos comentando apenas sobre o que seria um bem de alguém, né? E de fato, patrimônio está relacionado a um bem, mas falaremos sobre bens culturais, aquilo que pertence ao coletivo, à sociedade, tá? Então, sinaliza já de maneira mais direta: patrimônio artístico, artístico e cultural. Ou faz um tracinho aqui junto comigo que dá para identificar como uma representação só, tá? Patrimônio artístico cultural. Professor, do que é que estamos falando quando representamos e temos uma ideia assim mais clara acerca do conceito de patrimônio artístico cultural? Então, a gente vai precisar primeiro dividi-lo, tá? Dividi-lo em dois tópicos ou duas representações. O primeiro tipo de patrimônio é algo chamado patrimônio material. Vou te explicar agora o que é um patrimônio material. Tem inclusive uma dinâmica que eu faço com os alunos do sexto ano, quando eu quero falar com eles a respeito de patrimônio, que aí fica fácil deles pegarem, mas eu vou te contar daqui a pouco. Vamos primeiro para a definição completa. Gente, o que é um patrimônio material, tá? Um patrimônio material é um bem cultural físico, ou seja, é algo que eu posso tocar, tá? Um bem material físico, um patrimônio material, ele tem como exemplo, e aí eu quero que você coloque aí, tá? Monumentos, tá? Monumentos, teatro, biblioteca, tá? Biblioteca e espaços culturais. Porque agora a gente vai conseguir relacionar de maneira mais direta, inclusive, algo extremamente importante que a gente acaba até levando para exemplo de fato, que são os patrimônios que a Unesco reconhece como patrimônio da humanidade. Então a gente tem, por exemplo, aqui enquanto espaço cultural, tá? O Cristo Redentor. Acho que vale a pena, né, colocar aqui só para você ter uma referência assim mais clara quando você pensar em exemplos de patrimônio material, tá? A gente tem a figura do Cristo Redentor, Cristo Redentor. Temos também, e aí vamos pensar, por exemplo, em outra região do Brasil, tá? O Parque Nacional do Piauí, parques nacionais, e eu vou até caracterizar de maneira mais ampla, né? Que eu acho que fica legal também. Os parques nacionais, eles implicam exatamente esses lugares de memória. Temos também, não sei se tem na sua cidade, tá? Os centros históricos. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma biblioteca que é parte de um acervo também de uma casa da cultura. Uma casa, é um museu e casa da cultura. E é tombado justamente porque representa um lugar de memória da nossa cidade. E percebe que eu utilizei agora uma expressão chamada tombamento, né? Vou te explicar o que é e como que isso faz parte demais do conceito de patrimônio. Mas primeiro,
quero que você entenda exatamente o que é um patrimônio artístico-cultural. Ele é um bem, ele é algo que pertence a uma sociedade. E nesse momento, quando estamos falando sobre um patrimônio material, estamos dizendo que ele é físico, tá? Então, nós estamos falando sobre monumentos, teatros, bibliotecas, espaços culturais. Isso é extremamente importante. Professor, mas isso aí de tombamento, hein? Vou te explicar agora. Quando a gente pensa, por exemplo, que esses espaços aqui, eles são dados realmente como espaços de um patrimônio material, quem que legitimou esses espaços? Quem que de fato disse, tá, que esses espaços são parte de um patrimônio material? Então, para isso, esses espaços precisam passar por um processo chamado tombamento. Professor, o que é um tombamento? Tombamento é um reconhecimento de que aquele espaço tem que ser preservado. Isso é extremamente importante. O filme que eu vou te indicar daqui a pouco também é extremamente útil, porque quem que faz esse reconhecimento, professor? Precisa ser parte exatamente daquelas instituições que eu citei no começo da aula. E eu acho que faz sentido demais colocar aqui também, né? Acho que fica legal para você sinalizar aí também, tá? O IFAM, tá bom? Teremos uma aula exatamente sobre isso quando falarmos sobre a habilidade 2 e a habilidade 5. Você vai pegar aí de maneira bem direta, bem clara. Mas, ó, o IFAM, a Unesco, tá? Os próprios centros culturais, quando eles são compostos por profissionais da cultura, existe um coletivo que reconhece aquela demanda, aquele espaço, aquele bem cultural como um patrimônio também, tá? E para isso vai ser bem importante agora a gente conseguir de fato entender como que esse conceito de patrimônio ele se expande, tá? Você tem aqui o patrimônio material, você já entendeu? É algo físico, é um monumento, é um teatro, é uma biblioteca, mas professor, e a dança, e a culinária, e os saberes, e as festas, e as cerimônias? Caiu uma questão no Enem 2024 sobre o Círio de Nazaré. Que tipo de patrimônio é esse? Bom, vou te dizer agora. É o patrimônio imaterial. E aí eu posso já fazer a piada. O que eu faço com o sexto ano, que fica bem fácil. Gente, patrimônio, eu não sei se você vai anotar isso no seu caderno, mas se tu for anotar, tu posta lá na Logos, tá? Que eu acho que vai ser legal pra gente dizer, ó, tá vendo? Todo método importa, tá? Eu falo para os meninos o seguinte, ó, que o patrimônio material é o que você pode tocar, tá? Já o patrimônio imaterial é algo que você pode sentir. Eu acho bem prático, né? Acho que dá aí para você pegar. Patrimônio material, posso tocar. Patrimônio imaterial, posso sentir. Professor, como é que o Enem pode jogar uma dessa? Então, pode ser um bem tangível, ou seja, eu posso tocar, ou pode ser um bem intangível. Professor, mas muda o conceito de patrimônio? Não muda. Aí é que tá. Primeira coisa que você vai fazer diante de uma situação, de uma questão sobre patrimônio, é reconhecer logo se ele é um patrimônio material ou se ele é um patrimônio imaterial, porque o conceito é o mesmo. Estamos falando de um bem cultural de caráter, de caráter intangível. Exatamente esse conceito que eu acabei de falar. Professor, me dá exemplos, porque parece que está um tanto vago. Então, vou te dar exemplos agora. Foi exatamente o que eu acabei colocando para você no início da nossa discussão. Pensa que não dá, gente, para tocar em uma dança, tocar em um saber popular. Ah, professor, mas a comida ela é tangível, tá? Mas a receita, aquilo que tem de significado naquele prato. Você já assistiu MasterChef? Percebe que a galera também se preocupa com a prestação do prato, porque o prato conta a história. Percebeu que eu também assisto, né? Mas ó, é um exemplo, tá? Que eu acho bem legal. Então, vamos pensar aqui: culinária, literatura, tá? Literatura, danças e cerimônias, que eu acho que conclui bem o aspecto religioso, tá? Professor, com isso aqui eu consigo acertar qualquer questão sobre cultura e memória? Vou te dizer uma coisa, tá? Consegue sim. Esse é um quadro perfeito para você entender como que o Enem trabalha cultura e memória nas suas questões. E é partindo daqui que eu quero saber se está tudo bem. Vou fazer uma rápida retrospectiva de tudo que a gente falou até agora, tá? Nós gastamos um pouquinho de tempo entendendo o conceito de cultura através do Gitz, que é um dos autores que mais cai no Enem a respeito desse conceito, e nós pegamos dois outros que sinalizam muito bem o que é que a competência 1 traz para a gente de importância. O primeiro conceito foi o conceito de memória social. É aqui que a gente entende que essa ideia do Enem pensar memória e sociedade,
de memória e cultura é justamente porque o processo coletivo de preservar o passado sempre influencia as identidades. E eu te dei um exemplo muito bom do que aconteceu aqui no Brasil. A outra referência acerca do conceito de memória e cultura é a respeito do conceito de patrimônio. Todos os anos tem questões de patrimônio no Enem. Tu não pode ir para a prova sem saber o que é um patrimônio. O que é um patrimônio, professor? Patrimônio é um bem cultural, ou seja de maneira material, que é o que a gente colocou aqui como um teatro, uma biblioteca, um espaço cultural, Cristo Redentor, um parque nacional, ou seja de maneira imaterial, culinária, literatura, dança, todas essas representações são reconhecidas internacionalmente ou nacionalmente por instituições como o IFAM, o Unesco, e que traz aí um caráter muito claro. Professor, o que é uma instituição reconhecendo esse espaço ou reconhecendo aquela determinada cultura? É um tombamento. Vamos ter ano passado também, uma memória bem próxima da gente, né? O Chorinho. Lembra do Chorinho? Aquela música, aquele estilo, aquele gênero musical vai ser reconhecido como um patrimônio imaterial da nossa representação de nação, do nosso país. Isso é muito legal, gente, porque boa parte das questões vão trazer esse caráter, tá? Professor, então, beleza. Como que a gente compreende agora a respeito do que seriam as demandas que a própria matriz traz para a gente? Vamos lá, então. Ó, para isso, trouxe inclusive aqui duas citações muito boas para que a gente pegue bem o conceito de memória e consiga amarrar. Uma do Gilberto Gil, acho que você viu isso aqui rodando, né? Sempre viraliza, ele dizendo o seguinte: cultura é coisa ordinária do dia a dia, todo mundo tem. Cultura não é só erudição, sofisticação, cultura é toda a forma de expressão do povo. Cultura é como arroz e feijão, é o básico, o essencial. E para você que está aí, né, já vindo do pique da primeira semana de aula do nosso cronograma, tivemos uma aula sobre o eixo cultura. E lembra que eu te trouxe exatamente o que seria um repertório para tu usar na tua redação? Olha ele aqui de novo. É exatamente o artigo 215 da nossa Constituição. Ele diz o seguinte, ó: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, pois é, cultura é um direito, e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Porque olha o que a matriz de referência diz pra gente, como que tudo vai ser bem aplicado. A matriz de referência, e você vai aprender a decorar, a memorizar a competência, na verdade todas as competências, mas já tem aula aí disponível sobre a competência 1 e a competência 2, você vai perceber que existe algo aqui muito claro no próprio texto da competência, que você, enquanto vestibulando, deve compreender os elementos culturais. Como assim, professor, os elementos culturais? Aqueles que a gente acabou de falar, tá? Danças, saberes, literatura. Você vai ver tudo isso na aula a gente ensinando como que é importante memorizar, aprender esses termos, porque eles vão fazer parte das questões, tá? Por quê? Porque eles constituem também as identidades. Então, resumidamente, para que você realmente leve para a sua prova a competência 1, essa aula que a gente está construindo agora, ela é sobre cultura e identidade. Professor, quais são as habilidades mais importantes desse cenário? Habilidade 2, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, ou seja, o que é que foi necessário preservar. Olha o conceito de memória social aparecendo aqui, tá? E a habilidade 5. Habilidade 5 é padrão, tá? Todo ano tem questão de habilidade 5, que diz o seguinte: identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Gente, é aqui que a gente começa realmente a definir, a compreender se é um patrimônio material, tá? Ou imaterial. Ele é um bem cultural, ele forma a sociedade. E é extremamente importante você reconhecê-lo nas questões. Tudo bem? E além da habilidade 2 e da habilidade 5, que é a que a gente acabou de falar, cara, a habilidade 3 é perfeita, porque ela pede para que a gente entenda e associe essas manifestações culturais. Então, eu já quero inclusive que você faça uma coisa, tá? Gasta esse material aqui nas anotações e coloca elementos culturais. Tem uma aula só para isso. Pô, mas tu já tá aqui, né? Então vamos colocar aqui elementos culturais. Faz uma listinha aí, tá, desses elementos, tudo que a gente citou aqui, ó. Sejam saberes, sejam danças, sejam aspectos da literatura, da música, da arte. Isso é muito importante para tu dominar conceito, tá? Então, bora lá, gente. Caminhemos para responder nossa primeira questão e ela é exatamente de habilidade 3. Vai falar sobre alguma representação cultural que é importante que a gente domine. Bora lá.
O processo de estranhamento, e professor, já começou assim, vamos entender. O processo de estranhamento citado com base em um conjunto de representações que grupos ou indivíduos formam sobre outros tem como causa o ou a. Gente, vamos entender o que é que o comando já está trazendo para a gente. Ele pede para que a gente observe atentamente o conceito de estranhamento, logicamente vai aparecer, né, essa dinâmica no próprio texto, mas ele já identifica aqui para a gente que existe uma representação cultural. Essa representação cultural tem alguma coisa simbólica, tem alguma coisa que comunica, tá? Exatamente como que ela deve ser compreendida. Então vamos analisar o texto e já conseguir pegar essa referência. O texto começa assim: é amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica. Cara, já achamos aqui o elemento cultural. Olha como que vão ser questões para a gente já bater o olho e se perguntar, cadê o elemento cultural presente na questão? Você vai perceber isso nas outras. Da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Preste atenção o que é que está acontecendo aqui, gente. Estamos falando de um texto que já está citando que nós temos sim uma diversidade gastronômica absurda, tá? Mas que, infelizmente, boa parte dessa representação de diversidade sempre tem classificações depreciativas, ou seja, acabam caracterizando como uma comida ruim, né? Não conhecem, aí acabam caracterizando como uma comida nojenta, uma comida que não tem exatamente nenhum tipo de significado. Isso é muito importante para que a gente compreenda o sentido do texto. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs. Cara, a gente faz isso demais com os povos asiáticos, né? Os índios Capu discriminam os timbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas variadas, mas também pela maneira que agem à mesa. Percebe que temos aqui um elemento comportamental que está totalmente ligado ao elemento cultural, né? Como utilizamos garfos, surpreendemos com o uso dos palitos pelos japoneses, e das mãos por certos segmentos da nossa sociedade. Então, o estranhamento é esse, né, gente? O processo de estranhamento, na verdade, é algo chamado de reconhecimento, tá? Vamos ler agora exatamente o enunciado, já com essas informações em mente. O processo de reconhecimento citado, que vai ser realmente dado como estranhamento, porque existe aí essa depreciação, né, do jeito que o outro come ou que o outro come, em um conjunto de representações, e aí uma representação cultural é a culinária, que grupos ou indivíduos formam sobre outros têm como causa ou o que é que gera, gente, essa representação de estranhamento? Gera o que exatamente dentre esses povos? Quando a gente consegue observar eles classificando de maneira pejorativa, qual é a consequência disso? E, na verdade, o que o próprio comando está trazendo para a gente é a causa. Causa de onde? Desse problema. Então, já vamos observar as alternativas como possíveis problemas. Letra A. Gente, todo esse processo aí, ele tem como causa, como problema, o fato do reconhecimento mútuo entre os povos? Essa seria exatamente a solução, né? E não é isso que acontece. Letra B. Seria então o etnocentrismo recorrente entre as populações. Perfeito, né? Percebeu que o conceito de etnocentrismo, que é um conceito inclusive que foi trabalhado na nossa aula do que seria o eixo temático, né, para a redação, o conceito de etnocentrismo é de olhar o outro, olhar a cultura do outro a partir da nossa, de uma maneira preconceituosa. Então percebe que é exatamente o que está acontecendo no texto. Olha a letra C, por exemplo. Comportamento hostil, sim, de fato, mas em zonas de conflito. Letra D, constatação de agressividade no estado de natureza. Trouxe até um debate com filosofia, né? Estado de natureza é uma coisa totalmente diferente do que está acontecendo aqui. Letra E, transmutação de valores no contexto da modernidade. Não é isso também que está acontecendo. Percebe que alguns passos vão ser muito importantes para a gente poder pegar essas questões e bater o olho e já conseguir responder, né? Vamos fazer aqui exatamente com a questão 2. Questão do Enem, PPL Enem 2024, habilidade 3 novamente, pegando aí essa dinâmica de reconhecer uma representação cultural, tá? Bora lá. No contexto da colonização americana, as narrativas conflitantes, e aí vamos pegar daqui, tá? O que são essas representações culturais? Porque o texto está dizendo que existem aí narrativas conflitantes. Sobre o que, professor? Sobre essas representações culturais.
de Sepúlveda e Las Casas expressam o seguinte aspecto. O que é que está acontecendo aí que dá para a gente entender como parte dessa representação? Vamos lá para o texto. Para provar que os índios se encontram no estado de barbárie, e aí já começa mal demais, né? Porque dá a ideia de depravação, dá a ideia de violência, tá? Em relação aos povos indígenas. Sepúlveda vai utilizar a história general e natural das Índias, no qual o índio americano era um ser tanto infra-humano. Para provar o contrário, Las Casas descreve um novo tratado, La Apologética História, em que contraria os vários argumentos de Sepúlveda para justificar a guerra contra os índios. Aí o índio é um homem como os outros do universo, superior até em muitos aspectos. Gente, o que é que está acontecendo aqui, hein? Percebe que as questões de competência 1 ela vai trazer conceitos também recorrentes. Olha só o que, que aparece na letra A. Tudo isso aí, gente, representa a aceitação da diversidade, pelo contrário, né? A expressão que eles utilizam já são expressões, já é uma expressão pejorativa no início e continuam com outras expressões pejorativas. Letra B. Seria então o reconhecimento da alteridade, é na verdade o desconhecimento da alteridade, né? Percebe que tem aí uma outra palavra que é um conceito muito importante. O conceito de alteridade é reconhecer o outro de maneira a entender exatamente como ele é. E não é isso que está acontecendo aqui. Você percebe que os dois autores, e aí o próprio comando já traz para a gente o lugar que eles estão, né, na colonização. Então, eles não estão reconhecendo esses indivíduos como uma espécie de entendê-los ou fazer uma leitura a partir deles mesmos. É um olhar totalmente etnocêntrico. É o que está acontecendo na letra C. Reprodução do etnocentrismo. Percebe que o domínio de conceito já te dá a resposta, né? Seria o compartilhamento do bem comum? Não mesmo, né? Pelas expressões que eles utilizaram, pela forma como eles lidaram com esse processo, não tem nada sendo bom compartilhado. Convergência das crenças religiosas, isso também não está aparecendo na questão. Professor, temos agora uma questão de habilidade 5. Pois é, vamos a ela. E eu quero que você responda essa questão sozinho, tá? Como exercício. Quero que você responda e fala comigo, professor. Fiz a questão, ó, gostei, entendi exatamente como é que funciona. Vou te ajudar no comando. A questão começa dizendo o seguinte: a concepção de museu e já traz para a gente um patrimônio que é material ou imaterial? Material. A concepção de museu, que está dentro aqui do que seria a própria representação de um patrimônio material, mas se for concepção, pensamento, já é uma representação imaterial, você vai ler o texto e vai entender, reúne elementos patrimoniais, ou seja, elementos de preservação. A sua resposta precisa estar dentro desse cenário. Perfeito? Gente, agora eu quero indicar um filme para a gente acabar aqui essa aula, que é um filme muito legal. Eu assisti, inclusive, no meu ensino médio, tá? E depois acabei esquecendo. E na faculdade, cursando História, a professora nos indicou e foi maravilhoso reassisti-lo. O nome do filme é Os Narradores de Javé. E aqui tem um trechinho, uma sinopse, você pode achar tanto no YouTube quanto no Globoplay. E ele conta o seguinte, tá? Tem uma cidade, tem um vilarejo, tem um território que está prestes a ser derrubado, está prestes a, inclusive, deixar de existir. E esse cara aqui, tá? Que é o cara que está aparecendo aqui, ó, no meio da imagem, ele vai ser responsável para tentar ir atrás da população para conseguir reproduzir e entender a memória daquela sociedade. Pensar exatamente quais foram os grupos que construíram aquele território e por que que ele é importante. E o porquê que ele precisa ser o quê, gente? Tombado, protegido pelo Estado, tá? Conceito de tombamento também é um conceito de proteção. Tudo bem, gente? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, sinaliza aqui no que seria o nosso fórum, que vai ser uma honra colaborar com você. Tchau, tchau.